o Jardim do Éden e a Cidade Santa. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Este é o canal Previsão. Hoje nós iremos falar sobre o Jardim do Éden e a sua possível associação com a Cidade Santa, que é citada ali no livro de Apocalipse e será a morada eterna para todos os salvos, todos aqueles que permaneceram fiéis a Cristo. É interessante como Deus não apenas afasta Adão e Eva de perto da árvore, mas também os expulsa do jardim. Veja só o que diz Gênesis. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome o fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. A questão a ser discutida é: será que somente a árvore era especial? E é claro aqui que eu não quero colocar um nível, de importância, mas por qual motivo o jardim está associado à árvore e a árvore associada ao jardim? Qual seria o motivo específico para tal? Os profetas anunciam uma consolação para Israel, uma transformação como consolo. E algo semelhante ao Jardim do Éden é citado ali também. Veja só o que diz Isaías e Jeremias. Com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como o Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graça e o som de canções. E Ezequiel diz assim: estes dirão, essa terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Após o trecho em Gênesis, a Bíblia não volta mais a citar essa árvore, mas existe um texto em Apocalipse onde esta é voltada a citar e a sua localização também. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. O termo paraíso também se traduz por jardim, bosque ou parque. Esta também é a palavra aplicada por Jesus ao afirmar ao homem que estava sendo condenado ao seu lado numa cruz que naquele dia ele estaria no paraíso, paradisos, com ele. Semelhantemente, o local em que Paulo foi arrebatado também é denominado assim, em 2 Coríntios 12, versículo 4. Ou seja, parece que o jardim que foi plantado na região do Éden agora é o local em que os salvos estão aguardando a ressurreição. Curiosamente, é o mesmo termo utilizado pela Septuaginta. A Septuaginta foi a versão que traduziu os vocábulos hebraicos. O Gam e Éden, Jardim do Éden, para paradisos, chamando assim o jardim em Gênesis, capítulo 2, verso 8, 9, 10, 15 e 16, e também no capítulo 3, 1, 2, 3, 8, 10 e 24, os versículos citados.
bem como quando Ló avista o Vale do Jordão, e o texto o compara com o jardim do Senhor. É o mesmo termo. Gênesis 13:10. Na profecia de Isaías, que promete um consolo para Sião, onde Deus olharia com compaixão para as ruínas, o texto que nós citamos há pouco, tornando essas ruínas belas como o jardim, o paraíso do Senhor. Além de outros textos que utilizam o termo jardim, ou seja, é o mesmo termo traduzido do hebraico para o grego, feito pela Septuaginta. Eles utilizam o mesmo termo paradeisos. Nessa linha de pensamento, sabendo que a promessa de Apocalipse 2 é para aqueles que estarão com Deus e o seu tabernáculo, ou seja, o tabernáculo de Deus com os homens, pode-se inferir que esta cidade que foi preparada por Cristo é o mesmo Éden, é o mesmo jardim que estava lá no Éden, que foi separado e preservado por um querubim. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Também Efésios diz: aquele que desceu do céu, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E 1 Timóteo 6 ainda conclui: guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Ou seja, ele habita na luz inacessível, acima dos céus, que é acima do céu atmosférico, do céu cósmico e do paraíso, que é o terceiro céu, que é visto por Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 1 a 4. Esse pensamento está baseado nas afirmações do Novo Testamento. João diz: na casa de meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Palavras do próprio Cristo. Hebreus ainda diz: pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Observa-se que em Hebreus o autor diz que Deus é o arquiteto e o edificador. Já em João, Jesus afirma que estava indo para preparar lugar para os discípulos habitarem. E então voltaria outra vez à terra, lugar de onde ele falava, para que seus servos estivessem junto com ele. Essa fala de Jesus é muito interessante porque ela está de acordo com aquilo que Deus vai dizer em Apocalipse 20, 21 e 22, que Deus habitará com eles, assim como Cristo habitará com eles. Portanto, existe aí um paralelo entre este local que Jesus foi construir com este local que já vem construído. Jesus disse que estaria indo para edificar um lugar. Se esta fala for literal,
há uma possibilidade de que esse jardim que desapareceu das narrativas escriturísticas pode ter sido o local onde Jesus preparou uma cidade e edificou a cidade santa, porque ali na cidade santa a árvore também está no centro. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Tudo que está sendo encerrado aqui pertence ao pecado. A morte é consequência do pecado. A tristeza, o pranto, a dor, tudo veio ao ser humano como consequência desse pecado. Uma nova ordem suplantará essa que perderá sua vigência nesse dia magnífico. O céu e a terra passaram por causa da presença de Deus no dia do juízo final. Esses novo céu e nova terra serão literalmente novos, novíssimos. Essa terra provavelmente terá as vegetações semelhantes às que existiram no início, e também semelhantes às matas virgens de hoje, pois João não cita nenhuma diferença nesse ponto, diferente do mar que ele diz já não mais existir. Assim como a cidade santa, esse novo céu e nova terra também tem características celestiais, pois do contrário a cidade santa não poderia pousar sobre ela. Ou seja, as características deste novo céu e nova terra são semelhantes ao jardim que Deus plantou no Éden e que foi retirado para que o pecado não o contaminasse. Este foi mais um vídeo do canal. Muito obrigado por acompanhar e até o próximo vídeo.